Brasil não se divide mais em política econômica, política social. Ele se divide moralmente entre progressistas e conservadores. Porém, embora haja bastante divisão nesses 40%, 45% da população que está dividido, essa divisão, ela existe, mas ela também é bastante fantasiosa. Porque o processo de polarização afetiva, que é esse antagonismo das identidades, antagonismo afetivo das identidades, é o quanto quem adota uma identidade de esquerda desgosta de quem adota uma identidade de direita e vice-versa, ou conservador, progressista, ou bolsonarista, petista. Tem graus diferentes desses antagonismos de identidades, mas esse processo é um processo bem marcado e que a gente consegue quantificar de uma maneira. Esse processo de antagonismo ele é baseado no entendimento muito fantasioso da identidade adversária. Para colocar assim, de uma maneira um pouco abstrata, cada identidade projeta no adversário a negação da sua essência. Ou vou ser mais claro, as pessoas de esquerda essencialmente se definem como defensores da igualdade social. E eles atribuem à direita que a essência da direita é ser a favor da desigualdade social, ser contra a igualdade social, por exemplo, ser contra que as empregadas andem de avião e coisas do gênero. Só que essa é uma projeção da identidade da esquerda projetando a sua negação no adversário e vendo o outro como uma ameaça existencial para si. Mas não é dessa maneira que a direita se vê. A direita se vê essencialmente como combatendo a corrupção. E, em segundo lugar, como defendendo a família. Nada disso tem a ver com desigualdade social. Ou não tem diretamente a ver com desigualdade. Então você tem um desencontro entre o que define como as identidades são autodefinidas e como elas são heterodefinidas. Como é que elas são heterodefinidas? Projetando no adversário a negação da minha essência e vendo no adversário uma ameaça existencial a quem eu sou. Esse é o mecanismo da polarização afetiva. A gente imagina que o outro quer a nossa destruição e, portanto, eu quero a destruição dele.